Paz do Senhor, que Deus venha continuar abençoando sua vida de uma maneira extraordinária. Confesso para vocês que esse é um dos dias que eu não gostaria de estar aqui, não é? Tem dias na nossa vida que são assim. E às vezes eu fico me perguntando, Deus, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Eu sou o que estou mais precisando. E é uma luta muito grande, eu tenho me confrontado muito, irmãos, eu tenho buscado orar mais, meditar mais na palavra, eu tenho me confrontado porque eu não aceito o evangelho dos nossos dias. E eu não aceito a minha vida no nível que está. Eu não aceito. Porque a vida no nível que está não depende de Deus, depende de mim. Não depende de Deus. A vida que você está levando não depende de Deus, depende de você. Porque Deus já fez o que Ele tinha que fazer. Ele mandou o melhor. Ele mandou Jesus Cristo. Ele mandou Jesus. Ele fez no Calvário, a Bíblia diz que Ele consumou uma obra perfeita. Agora depende de mim e de você. Então, se nós estamos levando essa vidinha da forma que a gente quer, que a gente acha que está tudo bem, conformado, é porque a gente quer. A decisão é nossa. Mente renovada, vida transformada. Você pode vir um culto, o culto pode ter sido uma bênção. Se você não tomar a decisão de renovar a sua mente, não muda nada. Não muda absolutamente nada. Não muda. O que vai mudar é a nossa atitude, são as nossas ações. Não adianta se a gente continuar aceitando da forma que está. Amém? Vamos para a palavra? Odre novo, vinho novo. Amém? Está gravando a mensagem ou não? Glória a Deus. Marcos 2, do 18 ao 22. Marcos 2, versículo de número 18 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Isso aqui é uma pergunta. E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Outra pergunta. Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por estarmos aqui. Mas nós não queremos estar aqui por estar. Nós não queremos estar aqui para cumprir um calendário. Nós não queremos estar aqui para vir a mais um culto de domingo. Porque o Senhor não nos chamou para sermos religiosos.
O Senhor nos chamou para um novo nascimento, o Senhor nos chamou para vivermos em novidade de vida, o Senhor nos chamou para sermos imitadores de Deus como filhos amados. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra esta noite venha tocar o mais profundo da nossa alma, no âmago, Deus, e venha mudar a nossa estrutura, a nossa maneira de pensar, venha nos dar um renovo, venha transformar as nossas vidas, venha gerar em nós a mudança que nós precisamos, em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, que conhece o nosso pensamento e o nosso coração, vem estar sondando agora, prescrutando e tirando de nós aquilo que não convém e aquilo que não Te agrada. Vem tirar de nós, Senhor, aquilo que é uma barreira para que a verdade seja revelada ao nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus, nos cobre com Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, repreende toda preocupação, todo bloqueio de mente, toda pressa, toda turbação. Deus, em nome de Jesus, Pai, vai quebrando cadeias, grilhões, cadeados e correntes, e vai libertando as nossas vidas pela Tua verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, usa a minha vida como Tu queres, assim como Teu Filho já orou, porque eu sou só o instrumento. Deus, que a Tua glória se manifeste, que a Tua palavra, Senhor Deus, cumpra, em nome de Jesus, aquilo para a qual ela foi designada. Que nós, Pai, não viemos sair daqui como entramos, mas viemos sair daqui impactados pelo Teu poder, para viver em novidade de vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus seja louvado. Esse é um texto bem conhecido. Jesus aqui, ele recebe uma pergunta dos fariseus. Eles dizem para Jesus: os discípulos de João, os nossos discípulos, eles jejuam, e por que os teus discípulos não fazem isso? E Jesus lhes responde com uma outra pergunta. Jesus diz assim: podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Jesus faz-lhes uma outra pergunta. Jesus ele vem, e ao começar o seu ministério, começa um processo de mudança, de mentalidade muito grande, porque Jesus, ele veio gerar uma metanoia, uma mudança de mentalidade, e ele começa a ensinar. Foi o seu maior ministério. E ensinando, ele passava de lugar em lugar, e por onde ele passava, ele operava grandiosos milagres. Tudo isso acontecia, mas Jesus era questionado o tempo todo. Se ele curava alguém ao sábado, os fariseus questionavam: por que você cura aos sábados? Se Jesus comia sem lavar as mãos, os seus discípulos também, eles também os questionavam. Então, mesmo vendo milagres, mesmo vendo sinais, prodígios, maravilhas, um ensinamento maravilhoso, ainda assim, eles questionavam Jesus, porque eles não estavam dispostos a mudar a sua mentalidade. Irmãos, isso é muito sério. Jesus aqui no texto fala a respeito dos odres. O odre era um recipiente feito de couro, era costurado, passava por um pequeno processo de aquecimento, e ele era utilizado para transportar alimentos, vinho, azeite, e tinha uns também que transportava o alimento em forma
não em forma líquida. Mas observe que Jesus, na sua sequência, ele está respondendo aqui àqueles homens que estavam questionando a respeito do jejum. Jesus fala para eles: não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Jesus não estava falando a respeito da idade. Jesus estava falando a respeito da mentalidade. Uma mentalidade velha, uma mentalidade cheia de rudimentos, uma mentalidade sem flexibilidade, que não se abre para o novo, que não se abre para a mudança, para a transformação. Ser religioso é a coisa mais fácil que existe, não é? Eu, quando comecei no Evangelho, me ensinaram que eu não poderia orar de bermuda. E eu dormia de calça. Porque eu orava às madrugadas e às vezes eu era acordado qualquer hora da noite para orar e eu já ia para o chão de calça. E por muitos anos eu entendi que isso era verdadeiro. Quando eu comecei, logo eu queria me batizar e eu não podia me batizar, porque a igreja dizia: não, você precisa fazer 6 meses de curso de batismo. E uma vez eu fui na Bíblia e vi homens lá, histórias de homens que se batizaram no mesmo momento, e eu fui perguntar e questionar, e disseram: não, mas é assim que Deus quer, é desta forma. E foi passando o tempo, e logo depois, eu saio de Salvador, vou a Lagoinhas num círculo de oração. Irmãos, eu buscava Deus com tanta vontade, e eu fui batizado no Espírito Santo. Fui batizado e já recebi o dom de profecia, o dom de variedade de línguas. Comecei a orar em inglês, em espanhol, em japonês, em alemão, em tanta língua da terra e do céu, coisa maravilhosa. E as pessoas falavam: que coisa maravilhosa, e aquela coisa, mas eu não podia ser batizado nas águas, porque eu não tinha feito o curso de 6 meses. E nós batistas até hoje estamos assim, nós nunca mudamos esta mentalidade. Porque nós achamos que o curso vai garantir a gente ficar ou não na igreja. Todos os batistas pensam assim. Rudimentos antigos. E a gente não se abre para renovação, para transformação, para entender o que a palavra diz, porque a obra é do Espírito, não é de homens. Quem convence é o Espírito, quem batiza é o Espírito. Se o Espírito Santo me batizou no Espírito Santo, como é que eu não poderia ser batizado nas águas? E nós nos enchemos de rudimentos, e vamos ficando enrijecidos, endurecidos. Não estamos flexíveis para a transformação verdadeira que Deus quer fazer em nossa vida. Nós não abrimos o coração da forma que Ele quer, e assim ficamos estagnados, não crescemos, não desenvolvemos, e não podemos contagiar outros, porque religiosidade não contagia ninguém. Religiosidade mata, estagna, traz enfermidades de toda sorte. E os anos vão passando, e as coisas continuam do mesmo jeito. Eu tenho observado, e eu faço uma leitura de anos de Evangelho, e outro dia eu estava pensando: meu Deus, como as coisas mudaram tanto.
Porque antigamente a gente ficava um dia todo em um lugar, o dia todo, a irmã fazia o feijão e era o dia todo na presença. Se alguém orava em línguas, o outro interpretava, havia revelações profundas, grandiosas, curas, e era o dia todo na presença, e a gente achava que buscava pouco. E hoje a gente ora 15 minutos e acha que busca muito. Segundo de Coríntios 5:17, o Senhor diz assim: aquele que está em Cristo Jesus é nova, as coisas velhas continuam com ele. Hã? As coisas velhas já ou não já se passaram? E por que a gente não esquece do passado, não se desliga do passado? As pessoas que você conversa só contam problemas do passado. O que há conosco? Será que essa palavra não fez efeito em nossa vida e nós comecemos a quebrar essas correntes que nos ligam ao passado? Eu converso com você, não, mas foi meu pai que falou isso comigo, foi minha mãe que fez isso, foi não sei quem que fez isso. Irmãos, as coisas velhas se passaram. Quando nós vamos para a palavra, eu estou querendo dar risada aqui, porque até hoje eu dou risada da questão do gafanhoto, né? Ninguém ainda me trouxe um versículo sobre o gafanhoto. Teve gente que deu muxoxo. Irmãos, a gente não faz isso aqui para afrontar você, para falar contra o ministério, é para provocar você para pesquisar, para estudar, para buscar a revelação. Nós precisamos saber em que aliança nós estamos. Nós estamos em qual aliança? Na antiga ou na nova? Nós não podemos viver essa miscelânea. Nós não sabemos para onde vamos, de onde viemos, quem somos. Não tem como. Se o que é velho passou, há algo novo para a nossa vida. Mas esse vinho novo não pode ser derramado em um odre velho. Porque o odre velho não vai suportar, ele vai romper. Então nós precisamos de uma renovação, de uma transformação de vida. E essa transformação só acontece pelo poder da palavra de Deus, a palavra que é meditada de dia e de noite, e que nós exercitamos na prática, em que nós nos esmeramos, nos esforçamos para praticá-la, sair desse mundo superficial, dessa coisinha pequena, e mergulhar para viver a verdade que é a palavra de Deus. Não é argumentos humanos. Virou moda agora terapeutas. Tudo que é pastor tem que ser terapeuta agora. Não é? E agora daqui a uns dias, para ser salvo, todo crente vai ter que ir em Israel, em Jerusalém. Virou outra moda. E tome-lhe. Olha, são duas coisas que nós precisamos ter cuidado. Os rudimentos antigos, o odre velho, e o falso vinho novo. São dois extremos. O falso vinho novo é você confundir esse vinho com modernidade humana. As igrejas agora é luz, é globo geral. Eu via isso na boate, quando eu era cachaceiro. Eu amava boate com luz negra, com o globo girando, porque ali ninguém me via direito e eu aprontava. Olha, a Bíblia diz que Então esse modernismo não tem nada a ver com vinho novo. Essa novidade aí é carnal. O Senhor está falando de novidade no Espírito. A igreja é espiritual. A igreja tem que buscar o Espírito. A igreja tem que ser movida pelo Espírito. A igreja tem que ser conduzida pelo Espírito em toda a verdade. A igreja é espiritual. É um organismo espiritual. Não é uma organização carnal que está aí dando mau testemunho todos os dias. Glória a Deus. O Senhor diz: não vos embriagueis com o vinho que traz a contenda, mas enchei-vos do
Espírito. Enchei-vos do Espírito. Não, e é tanta novidade. Agora tudo que é igreja tem que ser pintada de preto. Daqui um dia vai ser de roxo. Outro dia, cada dia vão inventar uma coisa. Eu chego num restaurante, só para vocês entenderem. E lá entra uma pastora. E ela começa a falar: eu fui para Israel e eu mergulhei no Jordão. Aí foi uma unção e eu cheguei, Deus está me usando de maneira poderosa. E a mulher fazendo, no restaurante, fazendo a maior propaganda. Quando é como se Israel... Irmãos, Jesus disse que pegou gregos, citas, sei lá, todo o povo, e fez de todo o povo um só. Tem mais negócio de Israel. Israel tem a promessa deles lá, mas, olha, a unção está onde você abre o coração e busca. Não tem mais esse negócio. Não tem mais isso. Se você buscar de todo o coração aqui, Deus vai lhe encher. Se você buscar lá na sua casa, vai. Onde você estiver. Precisa ir em Israel não, irmãos. Precisa ir em Israel. Na semana seguinte, a pastora chega no restaurante e bota uma bolsinha que ela estava na mão e a chave do carro numa mesa. E a moça disse assim: senhora, esse lugar está ocupado, a pessoa só está se servindo. Ela botou mais próximo da bolsa, ela disse: esse aqui também. Ela disse: o quê? Você vai tomar conta de todos os lugares agora? Olha, eu não posso me aborrecer não, que eu estou jejuando hoje, não sei o quê, eu vou me embora. E foi embora. A unção passou rápido. Uma semana foi embora a unção. Então nós precisamos prestar atenção. Olha, evangelho não é emoção, evangelho não é arrepio, evangelho não é pulo, evangelho não é nada disso. A palavra de Deus diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E nós precisamos parar dessa meninice. Parar com isso. Buscar maturidade, buscar equilíbrio, buscar dar um bom testemunho dos que estão de fora. Sabe por quê? Porque eles lá do mundo esperam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Está escrito. Eles estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então nós temos que deixar com que o poder de Deus se manifeste através de nós para impactá-los. Então nós somos novas criaturas. Em Efésios, capítulo de número 4, a palavra de Deus diz que é para nós nos despojarmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem, do homem espiritual, do homem que é a semelhança de Deus, do homem que tem discernimento de todas as coisas, porque tudo se discerne no Espírito. O odre velho, ele perde a flexibilidade, ele fica enrijecido, ele não pode mais elastecer-se, ele não pode mais mudar de volume. Por isso ele não pode receber o vinho novo, porque o vinho novo ele fermenta e ele cria gás, ele aumenta o volume. Então, se colocar um vinho novo em um odre velho, o odre vai estourar. Jesus estava mostrando para aqueles homens que era um novo tempo. Não era tempo de estar se lamentando, não era tempo de estar jejuando, porque o noivo estava ali. Era tempo de celebração, era um tempo de festa, era um tempo de cura, era um tempo de milagre, era um tempo de salvação, porque o Salvador estava ali. Mas eles estavam enrijecidos, eles não aceitavam uma mudança. Um desses homens, em João 3, está escrito, ele vai até Jesus
E ele, chegando a Jesus, ele foi inclusive à noite, ele diz assim: bom mestre. Olha o que ele diz: bom mestre, nós sabemos, nós não é uma pessoa só, porque ele era ali um fariseu, participante do sinédrio, então era um grupo de pessoas. Nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não vier de Deus. E Jesus o responde assim: em verdade te digo que necessário é nascer de novo. Jesus estava dizendo: você precisa deixar de ser um odre velho para ser um odre novo, um outro novo, um odre novo, porque existe um vinho novo para ser derramado. Mas a maioria daqueles homens, eles não se permitiram ser transformados. Eles não aceitaram. E às vezes é assim conosco, nos nossos dias. Nós vamos nos enchendo de rudimentos, nós vamos nos enrijecendo, ficando duros de coração, e o Espírito de Deus não pode trazer renovo, não pode trazer mudança, transformação. Irmão, eu encontro com pessoas de anos de evangelho, e todas as vezes que eu encontro, eu ouço da boca da pessoa as mesmas coisas. Em nosso próprio ambiente que nós vivemos, aqui tem pessoas que vêm falar alguma coisa, eu já sei tudo que vai falar. Eu sei decorado tudo que a pessoa vai falar. Por quê? Porque o Espírito diz que nós temos que viver em novidade de vida, Ele tem coisas novas. Deus tem a sua multiforme graça, várias maneiras de operar, Ele não é repetitivo. Se nós estamos repetindo as mesmas coisas, porque nós não nos abrimos para o crescimento, para o desenvolvimento, para o novo de Deus. Nós precisamos nos abrir. Em Marcos, a palavra de Deus, em Marcos 14 diz que Jesus, ele derramou o sangue do Novo Testamento. Em Hebreus 8:13, ele diz, eu quero ler esse texto, de uma nova aliança. Se fosse velha, ele ia dizer, é uma velha aliança. Hebreus 8:13, por favor. 8:13. Hebreus 8:13. Dizendo nova aliança, envelheceu Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Foi Jesus foi Paulo, pelo Espírito, que falou. De uma nova aliança, de um novo tempo, de uma nova dispensação. E nós precisamos buscar esse entendimento. Porque Pedro fala em 1 de Pedro 1:23 que nós fomos de novo gerados pelo Senhor, pelo Espírito, de novo gerados para uma nova vida, uma vida espiritual. Por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então quem se manifesta é Cristo, é o Senhor. Mas nós precisamos, e nós temos falado sobre isso aqui, terça-feira nós falamos, nos confrontar com a palavra, para que
a gente vem a pontuar aquilo que nós estamos lendo e começar a exercitar, porque não é fácil, não é fácil, não é fácil. Não é fácil levantar de madrugada. A carne, ela não deseja orar, a carne não deseja jejuar, não deseja, e a gente precisa ter convicção da nossa fé em Jesus, porque quando nós temos convicção da nossa fé em Jesus, nós sabemos que nós precisamos ter procedimentos, atitudes que nos levam a crescer a cada dia na presença dEle, porque a nossa fé precisa ser alimentada, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós não fazemos isso, então a nossa fé é uma fé diminuta, é pequena, é pequena. É pela meditação da palavra que nós vamos tendo consistência na nossa fé. E nós vamos tomando as atitudes a cada dia que agradam a Deus, porque nós estamos sendo guiados pela sua palavra. Seja no nosso trabalho, seja... Olha, eu quero dizer para vocês, um culto de domingo não é o ápice da nossa vida espiritual. Não é. Esquece isso. O culto de domingo, eu vou lá, vou sentir um arrepio, vai ter a presença e tudo. Não é o ápice. O ápice da nossa vida espiritual é o nosso a sós com Deus no nosso quarto. É quando ninguém está vendo. É a sós conversando com Ele. É a sós. É a sós. Dedicando o tempo. Abrindo o coração, rasgando o coração, falando o que tem que ser falado. Sair dessa vida mecânica, desse ativismo achando que agrada a Deus. Ativismo só cansa. Ativismo só desgasta. Nós precisamos ministrar a Deus. Dedicar tempo a Ele. Eu quero dizer isso para vocês porque eu estou em fase de recuperação. Eu conversando com os pastores e falando de experiências minhas, e eu disse para eles, hoje eu sou uma vergonha em oração. Quando eu oro muito, eu estou orando 2 horas. E eles disseram, o senhor ora 2 horas? Só que agora eles disseram, nós estamos nos dedicando mais à oração. Nós estamos buscando mais a Deus. Porque 2 horas de oração não é nada. Não é nada. Não é nada. Irmãos, 2 horas de oração não é nada de oração. Porque a Bíblia diz orai sem cessar. E se nós temos 24 horas num dia, nós trabalhamos 8, dormimos 8, 8 horas nós deveríamos orar. No mínimo. Isso é fato, porque se nós formos olhar para a vida de Jesus, Jesus orava a noite toda, saía para orar, os discípulos tinham a igreja primitiva tinha a mesma pegada, orava incessantemente, a Bíblia diz que Pedro estava preso, e eles incessantemente oravam, sem parar, não tinha horário. E aí Deus envia o anjo e tira Pedro da prisão. Mas nós fazemos 15 minutos de oração e dizemos, nós oramos. Ora não. Não sai nem do mecânico. É só no mecânico, é só no automático, as orações automáticas. Não chega nem ao quebrantamento. Não chega. Isso é fato. Não adianta a gente tentar esconder isso. Porque isso é uma verdade. Nós precisamos mudar de atitude. Jesus disse, não vos conformeis, não é, com este mundo. E nós estamos tão apegados a Ele. Tão apegados ao mundo. E muitos estão cheios. Irmão, tem pessoas que têm 10 anos de evangelho. Outro dia eu conversei com uma pessoa, nem a Ave Maria ela tirou ainda. Tudo que falaram, Ave Maria, gente. Ave Maria, nem uma Ave Maria ela conseguiu se libertar, 10 anos de evangelho.
Nem do Ave Maria ela conseguiu. Como é que foi transformado? Como é que nasceu de novo? É para a gente refletir, eu e você refletirmos. Ser um odre novo, para receber o vinho novo. Eu estava hoje de tarde meditando sobre isso e eu lembrei de um livro que eu li há algum tempo, e eu pesquisei esse livro, e coloquei no meu e-mail, eu vou botar no grupo da igreja. Esse livro é extraordinário. O título do livro é O Vinho Novo é Melhor. Tem tempo que eu li, eu vou reler agora. Mas vocês vão ficar impactados. E nós precisamos investir tempo. Não há mudança, não há transformação sem investimento de tempo. Não existe. Ouvir uma pregação de domingo não muda a vida de ninguém. Não muda. Pode dar o primeiro passo. Mas se você não continuar a caminhada, não adianta nada. Aquilo que a gente fala. Outro dia eu falei assim, irmãos, não é como crítica, eu não critico pastor nenhum, ministério, não é um despertamento. A gente falou outro dia assim, fez aqui uma frase, de joelhos é melhor. A gente só ajoelhou uma vez, nunca mais. Nunca mais. Então, é importante que faça, para trazer a mensagem, mas se a gente não der os passos seguintes, não continuar, não resolve. Isso aí não é responsabilidade dos pastores, é responsabilidade de cada um de nós. Eles trouxeram, e nós pegamos e desenvolvemos na nossa vida. Do contrário, vai ficar só como frase de efeito. Não muda nada. Você quer mudar? Ou quer continuar do mesmo jeito? Sou eu e você que decidimos. Porque o desejo de Deus é que nós vivamos em novidade de vida. Que nós sejamos transformados de glória em glória e de vitória em vitória. Que nós sejamos cheios do seu Espírito. Que nós estejamos prontos para o novo que Ele tem para a nossa vida. E Deus quer impactar o mundo dessa época, que jaz no maligno, que está tão terrível, que está de cabeça para baixo, através das nossas vidas. Mas como religiosos, como odres velhos, nós não vamos conseguir. Não vamos. Eu estava conversando com um grupo de pessoas de uma determinada igreja. E aí, eles estavam conversando assim, eu preciso num culto de poder para me receber um renovo, que eu nunca mais falei em línguas. E eu estou ouvindo. Aí, e a conversa está ali, desenvolvendo, como se aquele culto viesse um novo poder para trazer uma nova unção para poder falar em línguas. E eu estou ouvindo, e depois eu entrei na conversa. Eu falei, esse entendimento está errado. Você foi batizado no Espírito, recebeu o dom de línguas, continua em você. É só você falar, está em você. Se você tem vida de oração, se você tem vida de meditação, continua. Aí eu disse assim, eu estou na rua dirigindo, eu oro em línguas, aí eles começaram a ficar com o olho assim grande. Eu disse, eu posso orar em língua qualquer hora. E se o senhor quiser orar em línguas agora, o senhor ora aí, é? Eu falei, é. O gesto foi assim, de espanto. É isso mesmo? Eu falei, é. Aí fui ensinando, mostrando. Mas eles eram curiosos, eles queriam saber se era verdade mesmo. E eu tive que orar. E eu orei. Orei ali. E eles, não, mas a gente aprendeu assim. Eu digo, então vocês precisam de transformação de entendimento, mudança de entendimento. Está errado. Já está dentro de você. Amados, o Espírito Santo de Deus está dentro de você.
eu não preciso mais chamar, vem, vem Espírito Santo, vem Espírito, não, ele já está. Ele já habita. Não sabeis que sois morada, casa, templo do Espírito Santo de Deus? Ele habita dentro de você. Agora nós vamos alimentar a nossa vida espiritual, buscando as coisas espirituais, meditando na palavra, orando incessantemente, buscando meditar nas coisas do alto. Não é no culto de poder não sei da onde, não é buscando o culto do reteté, não é nada disso, irmãos. Como é que o Espírito Santo de Deus habita em você, está dentro de você, e você vai buscar a resposta lá na irmã que é vaso, que é isso? Você é vaso, e você foi chamado para ser um odre novo, um odre restaurado, curado, renovado, transformado pelo poder de Deus, para receber a cada dia vinho novo, porque Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem renovo, Deus tem restauração, Deus tem cura, Deus tem o poder dele sobre a tua vida, porque o Espírito de Deus habita em você, e ele quer se manifestar através de você, aonde você estiver. Aonde você estiver. Irmãos, agora é impactante. Às vezes, Deus me deu um dom de fazer leitura corporal, leitura facial. Você lê. E às vezes eu lanço alguma coisa aqui e eu vejo a dureza diante de Deus. E às vezes a expressão da pessoa de dar até muxoxo. Eu já vi. Diz assim: fale o que você quiser, mas eu aprendi assim. Você vai continuar do mesmo jeito. Porque se a gente não se abrir, a gente não muda. Eu aprendi que não podia orar de short, de bermuda. Está certo ou errado? O ensinamento. Está certo? Gente, está certo ou está errado? Errado. Hoje até tomando banho lá, eu oro. Eu não tomo banho de calça não, gente. Tomo banho nu, pelado. E eu oro. Então tem coisas que nós precisamos ir para a palavra, observar. A mudança tem que ser dentro da palavra. Não tem que inventar nada. Não tem que criar nada. Cuidado com as coisas que estão falando por aí. As novidades baseadas em, não é, modernidade humana. Um bocado de loucura aí. Estou falando disso não. Estou falando de coisas espirituais. De entendimento. Entendimento. Porque às vezes eu estava assistindo uma rádio, e aí eu queria um louvor assim, liguei o rádio e tal, tinha uma pregação. Aquele irmão abençoado. Irmão, negócio de crente, rapaz, com o dente aberto, só anda dando risada. Crente tem que ter a cara sisuda, a cara amarrada. Crente de boca aberta, que só anda dando risada. Não é crente não, irmão. Digo, vai pro diabo que te carregue, rapaz. Desliguei na hora. Você está doido, irmão? Isso é ensinamento das trevas. Se a gente não tiver motivo para sorrir, quem vai ter? Ainda que a gente esteja passando lutas. E às vezes eu dou risada com Deus, eu chego aqui, eu dou risada com Deus, porque eu estou numa prova, numa área, estou sendo arrebentado. Ele disse assim, vai lá e prega sobre isso aí. E eu digo, rapaz, aí eu fico na luta, e agora? Eu não vou falar, e eu vou falar. Irmãos, é uma luta terrível. E a gente é provado, você está passando prova naquela área, naquela situação, e ele manda você pregar sobre aquilo. E agora? Faz como? Obedece ou não obedece? Só que quando a gente está pregando aqui, ele está trabalhando na situação e está lhe dando vitória. É tremendo demais. É tremendo.
Aí você falou naquela situação, no dia que... Já vou terminar, viu? No dia que você pregou aqui no domingo, não foi aquela palavra do não desista, foi? Não foi? Não desista? Foi domingo? Foi. No sábado, eu vou confessar um negócio para vocês aqui. Eu chamei a minha esposa e disse assim, dia 10 agora fazem 5 anos que ela não me segue e não congrega. Eu disse, bem, eu quero conversar com você. Eu não tenho mais força. Eu acho melhor fazer o que você está querendo fazer. A gente vai se separar. Olhou assim. Eu digo, estou falando sério? Eu não posso lhe obrigar? Eu não posso lhe obrigar. E eu tenho feito tudo o que eu posso fazer. Eu tenho procurado ser um bom esposo, lhe compreender, levar para onde você quer, fazer o que você quer, mas você não quer. E calei. E diante de Deus, eu não estava brincando. E eu amo a minha esposa. Senão, eu não estaria lutando. Quando eu chego aqui no domingo, Deus me espedaça. Deus me quebrou. Na segunda-feira, eu comecei o processo de jejum e de oração. Jejum e oração. Porque vocês não sabem o que é estar aqui em cima. E às vezes dando risada. Vocês não têm ideia. E eu sei que a maioria não tinha coragem de falar o que eu falo aqui. Mas sabe o que é? Eu não vivo de aparências. Eu não sou hipócrita. Eu tenho que levar para vocês a verdade. A verdade de Deus e a verdade a meu respeito. Porque vocês precisam seguir a verdade. Então eu não sou super pastor, super homem, super crente, não sou nada disso. Nada disso. Eu sou um homem esforçado para servir a Deus, para agradá-lo. Me esforço. E quero chegar diante de Deus e dizer assim, Pai, aqui estão as pessoas que o Senhor entregou nas minhas mãos. Eu não quero que ninguém que passou por mim se perca. E é por isso que às vezes a gente fala palavras aqui, eu sei que desagrada, irmãos. Sabe por que desagrada? Por causa da dureza do nosso coração, porque não era para desagradar, era para a gente agradecer a Deus. Cada exortação é para a gente agradecer. Cada exortação. Dizer obrigado, Senhor. Eu sei que eu preciso me corrigir nessa área. Eu sei que eu precisava dessa palavra. Mas às vezes a gente endurece. E a palavra de Deus diz assim, quando o Espírito de Deus vos falar, não endureçais o vosso coração. Para encerrar, abra em Hebreus 10, nós vamos ler um texto aqui agora. Eu vi que agora não saiu nenhum glória, viu? O povo ficou triste. O povo ficou triste. Ninguém gosta de receber correção, não é? Correção é um negócio meio doloroso. Vamos lá. Hebreus 10, do 14 ao 25, para a gente encerrar. Vamos lá, para a gente entender a mensagem. Porque com uma só oblação, qual foi a oblação? O sacrifício de Jesus na cruz. Aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ainda precisa de sacrifício? E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Aí acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados. É coisa passada. Ficou para trás, foi lançado no mar do esquecimento. Agora é tudo novo. É uma vida nova, é uma vida transformada, é uma vida de santidade, é uma vida de retidão, é uma vida de amor.
e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado, não precisa mais haver sacrifício, porque ele já remiu todos os pecados. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. É um novo e um vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Há um novo e um vivo caminho, que é Jesus em nossa vida. Nós não somos mais aquelas pessoas do passado, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, e nós temos que viver nessa novidade de vida, abrir o nosso entendimento, ser renovado na nossa mente, para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus. Nós estamos em uma nova aliança, nós estamos em um novo testamento, escrito pelo poder do sangue de Jesus, para vivermos em novidade de vida, não mais como escravos, mas como filhos do Deus vivo. Você é filho de Deus, e essa é a maior identidade que você tem. Você é filho do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus. Você pode ficar em pé. Eu passei um pouquinho do horário, né? Hoje, estiquei um pouco. Mas